Ok, pessoal, vamos lá. Então, na semana passada, a gente começou a falar da questão da cadeia de distribuição, né, e de fatores que afetam a cadeia, os canais de suprimento, canais de distribuição, já começando a falar um pouquinho de transporte, né, decisões da empresa, enfim, a gente está meio dando um panorama aí dos, dos processos logísticos internos, né? Logo mais a gente vai entrar em alguns conteúdos relacionados a transportes, a modalidades de transportes, né? Então, lembrando que o objetivo dessa matéria é fazer uma introdução aos conceitos de logística que vocês vão ver mais detalhados aí no decorrer do segundo e do terceiro módulo, principalmente, tá? Gente, o Luiz postou uma vaga para auxiliar de logística. Não sei se vocês chegaram a ver, bem que lá pede alguma experiência, né? Experiência em parte de fretes, né? Não sei se alguém está precisando e tem os requisitos, né? Quem compartilhou essa vaga comigo foi o Samuel, aquele que fez a live com a gente. Então, ele está precisando meio urgente, né? Não sei se alguém tá precisando, se teve interesse, né? O salário não é lá grande coisa, né? Mas aí vai da sua necessidade, tá bom? Mas tem que ter alguma experiência na área de fretes, né? De frete ali, ele está pedindo alguma experiência nessa área. Mas aí, surgindo alguma coisa, a gente vai sempre falando, postando aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Então, logística também tem relação com distribuição, né? Então, a gente falou um pouquinho da distribuição física, e aí tem agora a questão da organização para distribuição, né? Então, vamos lá. Comprar bem, procurar os melhores preços e prazos, estocar corretamente para evitar perdas, não são os únicos fatores de lucratividade, né? Nos últimos anos, o transporte e a distribuição se tornaram uma questão muito importante. E muitas empresas não hesitam em afirmar que são os custos que muitas vezes determinam a sua rentabilidade. Então, tem muitas empresas aí que gastam horrores com transporte e sabe que isso afeta demais a questão da rentabilidade, né? Do lucro dessa empresa. Ai, desculpa, espirrei. Então, vamos lá. A entrega do produto ao cliente final, seja ele consumidor, ou varejista, ou atacadista, precisa de uma atenção especial, né? Quando o objetivo é minimizar os custos da empresa e aumentar o faturamento, né? Então, sempre eu vou ter que pensar nas formas mais econômicas aí de entrega, de distribuição do meu produto, né? Então, olha só, o que é fazer logística? Alguém já viu, alguém talvez já escutou isso aqui, né? É o produto certo, no lugar certo, na quantidade correta, no tempo certo e no menor custo. Se você conseguir fazer isso na logística, você vai ser um cara bem sucedido, você é uma pessoa bem sucedida no que você faz, tá? Porque a logística é isso. Produto certo, lugar certo, quantidade certa, tempo certo e menor custo, né? Tempo hoje cada vez mais rápido e o custo cada vez menor, porque a empresa sempre vai pressionar você, enquanto profissional, a fazer o seu trabalho dentro das menores, dentro do menor custo possível, né? Que você consiga atender. Eu lembro que isso era uma briga que a gente tinha, né? Então, sempre tinha que estar cotando frete, sempre procurando a melhor alternativa, sempre considerando as melhores possibilidades, né? Então, contratar um frete, ter um caminhão. Então, as empresas estão toda hora lidando com esse tipo de decisão, né? Então, para essa definição ser realidade, é necessário um planejamento da distribuição. Então, não é fazer de qualquer jeito, tem que planejar isso, né? Então, precisa de uma projeção das quantidades que vão ser vendidas. Então, eu preciso ter essa informação do departamento comercial da empresa, o quanto que eles estão vendendo, ou quanto que eles estão pretendendo vender, né? Quanto que se projeta de venda. Eu lembro que era um desafio constante lá para a gente, né? No período que eu trabalhei como supervisor de produção e logística, essa questão. Então, às vezes, o departamento comercial na verdade, muitas vezes a informação já chegava em cima da hora para a gente, né? Então, a gente tinha que
fazer todos os processos logísticos, e eu sempre falava assim, né? O departamento comercial, ele diz sim para tudo que o cliente quer, né? É muito a cara dele, né? Não sei se alguém trabalha em logística e vive isso que eu estou falando, né? Mas ele diz sim para tudo que a empresa ou que o cliente quer, né? Tudo é sim. Não, você consegue me entregar? Sim. Nossa, mas quantas vezes, gente? Mas não foi só uma vez que isso aconteceu, não, tá? Que o cara falava assim, mas o seu vendedor prometeu tal coisa para mim. Eu falo, cara, ele prometeu. A vontade que eu tinha era falar assim, então vai lá e fala com ele. Eu não vou fazer isso com o cliente, não sou tonto, né? Mas sou esperto. Por isso que eu fiquei empregado todo esse tempo, né? Mas assim, e só saí porque eu quis, né? Mas dá vontade, fala, viu? Então você vai lá e fala para ele, porque ele te deu o prazo. Então é uma guerra, é um negócio muito. A logística, pessoal, ela depende muito de informação. E é desesperador, né? Trabalhar no escuro, né? Quando alguém chega para você e fala assim, então, tem um negócio aqui que tem que entregar semana que vem. Você não tem nenhum material dentro de casa, né? Nem a matéria-prima você tem dentro da sua casa, né? Sua casa, que eu falo, da empresa, né? Então você tem que correr atrás de todas essas coisas. E o cliente, alguém prometeu para ele, ele não quer nem saber. Ele muitas vezes não quer nem saber. Se você prometeu para ele, você vai ter que fazer, né? Mesmo que você mesmo que você quem tenha prometido não é a pessoa certa, né? Foi a pessoa errada que prometeu. Então, o comercial não tem que prometer nada. O comercial tem que discutir com a logística, discutir com a produção, que vai discutir com a produção para dar uma resposta para o cliente de prazo de entrega. Quem dá resposta de prazo de entrega é o setor de logística da empresa, é o final. É o setor que cuida do começo e do fim das coisas. Olha aqui, ó, a cadeia logística aqui, ó. Essa é a cadeia logística, gente. Onde ela começa, ó. Vou aumentar o desenho para vocês aqui, ó. Aqui onde ela começa, ó. Ixi, aumentou demais. Cadê o troço? Agora sumiu o negócio. Não, não é esse, é este. Cadê o desenho? Aqui. Olha onde ele começa, ó. Começa no fornecedor, começa no recebimento. Tudo isso aqui, gente, é processo logístico. Tudo isso aqui, ó. Bocharia, fabricação, estocagem, montagem, é processo de logística, de produção, de PCP. Então, o departamento de vendas, às vezes, mal conhece isso aqui. Tem alguns que conhecem, mas muitos não. Então, ele não pode prometer, ele não sabe. Ele não sabe como que é a relação com o fornecedor, ele não sabe o lead time do fornecedor, né? O tempo que o fornecedor tem para entregar. Então, assim, eu cansei de lidar com esse tipo de conflito que existe dentro da indústria, né? Dentro de uma empresa, quando se fala da questão de prazo de entrega. Então, quem dá prazo? Eu achava tão interessante que e é assim, né, gente? Quando o cara da logística está envolvido na negociação, porque aí chegou um momento, o negócio começou a acontecer muito, eu ficava tomando porrada de cliente. Quem tomava porrada de cliente era eu. E nem é por tomar porrada de cliente. Tomar porrada de cliente, eu sou meio que pago para isso, né? De certa forma, né? Mas o problema é o prejuízo à marca da empresa, né? O cara fala, mas você falou que entrega e não entrega. Aí eu comecei, aí um dia eu falei para minha chefe, falei, ó, é o seguinte, eu quero participar dessas conversas, gente. Porque vocês estão dando prazo para os caras e vocês não sabem como que as coisas funcionam aqui dentro. E aí comecei a participar. E aí quando eu comecei a participar, então, por exemplo, ia chegar, eu lembro que tinha cliente novo entrando, né? O cliente colocava a pessoa de logística dele e exigia que a empresa colocasse a dela, que no caso, naquele momento era eu. Então, com os dois caras de logística, a gente se acertava, para ficar mais fácil. Então, porque a gente tem eu estou falando aqui uma realidade de empresa, tá? Assim, o cara de logística entende o outro, a gente fala a mesma língua. Então, o cara fala assim, ó, o departamento comercial, os nossos departamentos comerciais negociaram isso aí, mas, olha, é possível? Eu lembro que um dia o cara ligou para mim e falou, Kleber, a gente está começando agora aí com vocês e tal, a gente está com prazo aqui, cara, esse prazo vai rolar? De verdade? Eu falei, cara, fala a verdade para mim, porque se você falar que não, eu já dou um jeito aqui. Aí eu falei, olha, naquele caso, sim, dava certo, né? Dava certo da gente fazer. Não, vai dar, rolou e deu certo, mas muitas vezes não dava.
Então, o cara já sabia, né? Então, o cara já sabia que essa puxada aí, quem tem, é o departamento logístico, né? É um departamento estratégico da logística aí na empresa. Quem assistiu a live de sábado com o Claudemir Reame, viu como que essa área é importante, como que é uma área, uma espinha dorsal dentro da empresa, né? Vamos lá. Então, conforme a natureza do mercado, o tipo do produto, estou falando de distribuição, né, e a capacidade de produção, cada um dos métodos necessita de um sistema mais apropriado e mais econômico para os resultados desejados. Então, aqui são modelos de distribuição, tá, gente? Primeiro tem a distribuição que é feita pela minha organização de vendas, ou seja, a distribuição é feita pela organização de vendas, pelo time de vendas da empresa. Indicada quando há produção em massa para distribuição em ritmo acelerado de bens de consumo. Também é empregada quando se trata de bens de produção, na forma de produtos especializados e técnicos, de venda mais difícil, tais como máquina para indústria, equipamentos e essa coisa toda aí, né? Então, quando eu tenho aí essa condição de produtos de difícil venda, né? Que é um produto chamado negócio-negócio, famoso B2B, né? É o B2B do marketing, né? Então, eu preciso ter uma distribuição organizada pela própria organização de vendas. Depois, eu tenho uma distribuição por meio da organização de vendas de terceiros. É mais indicada para produtos conhecidos, de venda no varejo, ou seja, de consumo popular e acelerado. Desde que a taxa seja conveniente e o trabalho se apresente satisfatório. Muitas organizações de vendas de cobertura nacional tomam ao seu encargo a distribuição de outros produtos. Então, eu vou usar aí uma distribuição meio terceirizada, né? Depois, eu tenho a distribuição por meio de representantes comissionados. Então, eu posso ter uma distribuição pela própria organização, eu posso ter uma distribuição terceirizada e eu posso ter uma distribuição por meio de representantes, de representações ou de agentes, né? São empresas ou até pessoas físicas que trabalham como distribuidoras, que trabalham com representação de vendas, né? Assume a venda de diferentes produtos. Então, ele tem uma carteira lá, o cara é representante, sei lá, da indústria farmacêutica. O que ele vai vender? Ele vai vender desde equipamento cirúrgico até Dorflex, né? Então, é isso aí, né? Então, é uma forma também de eu distribuir. E depois eu tenho a distribuição através de empresas especializadas, né? São recomendados aos produtos para uso técnico, produto de transformação para a indústria, equipamentos técnicos, etc. Então, essa distribuição de empresas especializadas é quando eu tenho, por exemplo, um produto muito específico e eu preciso de um cara que manja do negócio, né? Então, por exemplo, chega lá, eu lembro que quando eu estava lá na Uzion, chegava lá um cara para vender ferramentas de usinagem, vender óleos de corte, óleo lubrificante para as máquinas, o cara conhecia, o cara manjava. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que produzo óleo lubrificante de máquina, por exemplo, tem especificações técnicas, né? O cara tem que entender, o cara tem que entender o funcionamento da máquina, o cara tem que entender que temperatura que essa máquina trabalha, tem vários fatores, né? Então, eu vou utilizar um cara especializado. Então, eu estou falando aqui, ó, 4 canais de distribuição possíveis, né? Olha lá. A própria empresa, então, canal próprio, canal de terceiros, e aí para cada um eu vou ter um produto específico, eu vou ter um tipo de produto que vai ser mais interessante, né? Canal de terceiros para varejo, é mais fácil, né? Mais fácil de vender. Representantes comissionados, pode ser pessoa física ou jurídica, o cara trabalha com representação, geralmente por setor, né? E o cara especializado. Eu sou uma empresa que fabrico, sei lá, equipamento cirúrgico para médico, equipamento para dentista, equipamento para, já falei, óleo de máquina, especializado, né? Das máquinas tal, do modelo tal. Então, eu vou ter que contar com esses caras que vão colocar numa negociação o conhecimento deles à disposição do cliente. Então, o cliente vai perguntar, então, estava falando, os caras iam lá na Uzion vender ferramentas, os caras manjavam. Você conversava com os caras, aí eu escutava, eu não entendo de ferramenta, né? Ferramentas de usinagem, né? Então, eu escutava o nosso engenheiro conversando com o cara
E o cara fala, não, porque essa aqui, ó, eu recomendo essa aqui, porque o corte é assim, porque é em tantos graus, ficar só escutando as loucuras do cara lá e falar, meu, o que esses caras estão falando, né? Mas você via que o cara conhecia, o cara sabia, o cliente perguntava, ele sabia dizer, olha, eu te indico isso. Então, você não pode pôr um cara lá para vender sem um cara ter uma base, né? Então, ser vendedor depende muito, tá? Distribuir um produto, a venda faz parte do processo, então, dependendo do tipo de produto que eu vendo, eu preciso de um tipo de mão de obra específica. Então, nem sempre é pegar lá um cara que é motivado e tal, e pôr para vender, porque se ele não entender do negócio, o cliente não vai. Se o cliente não sentir firmeza, vai comprar dele. Não vai comprar. Ele vai comprar de quem ele sente firmeza. Mesmo que o preço seja. Eu lembro que às vezes chegava alguém lá com ferramentas mais baratas e tal, e a empresa tinha dificuldade, porque ela já tinha um conhecimento de outro fornecedor, enfim. Então, a empresa nem sempre era seduzida somente por preço, né? Então, tem essa questão também. Então, a distribuição, pessoal, é um elo entre a fábrica e o departamento de vendas da empresa, tendo uma importância muito grande no sucesso ou insucesso das funções. E também vai influenciar no lucro da empresa, no faturamento, na rentabilidade da empresa. Uma vez que você escolhe o canal de distribuição, é necessário que você tenha um relacionamento, um correto relacionamento entre algumas coisas, né? Primeiro, o grau de atendimento aos clientes. Então, o grau de atendimento aos clientes é quanto eu atendo o cliente, né? Em que percentual eu atendo o cliente. O cliente não fica na mão com esse canal de... por exemplo, tá? Eu escolhi um cara especializado, aí meu cliente chama ele não vai. Ou ele vai depois. Depois já era, muitas vezes, né? Às vezes o cliente precisa na hora, né? A gente passa às vezes por isso. As empresas não mantêm mais grandes estoques das coisas, né? Elas não querem mais manter porque, na verdade, é um risco para ela, né? Então, geralmente você precisa de algumas coisas toque de caixa, principalmente quando é coisa cara. Coisa de maior valor agregado é meio toque de caixa. A empresa não tem um monte dentro da fábrica. Então, vou precisar entender isso para poder atender meu cliente, né? Segundo, o estoque de produtos acabados que estão no canal de distribuição. Então, dentro desses canais, quanto que eu vou ter que manter de estoque, né? Para atender o cliente. Terceiro, o custo da distribuição do estoque entre os canais. Meu canal de distribuição é um terceiro, eu tenho que levar o material até ele, né? Quanto custa levar esse material até ele? Compensa eu levar esse material? Está compensando utilizar esse canal? Assim, sabe, são análises importantes, tá? São análises importantes que faz muitas vezes com que as empresas deixem de atender a determinados mercados. Por exemplo, eu distribuo, sei lá, tecido. Aí eu faço uma distribuição de tecido lá no Espírito Santo. Pensei agora, lá no estado do Espírito Santo. Pô, eu tenho um custo mensal para manter um canal de distribuição lá. Só que o quanto eu vendo de tecido lá, não compensa eu manter esse canal. Quer dizer, eu vou manter? Não vou. Então, muitas empresas acabaram fechando canais de distribuição que não são lucrativos, não são estratégicos. E o que acaba acontecendo é que esses canais não estratégicos, não lucrativos, acabam por prejudicando os canais que são. Então, por isso que eu faço uma análise correta de canal de distribuição e das vendas por canal. Então, vamos supor que, sei lá, o meu canal de distribuição seja um vendedor especializado. Eu analiso quanto que esse cara está vendendo para mim, quanto de retorno esse cara está trazendo. Eu tenho um gasto com esse cara. Muitas vezes eu pago um fixo para ele e depois eu pago mais um variável de comissão, e por ser uma mão de obra especializada, é caro. Quanto mais especializado, mais caro, é normal, entendeu? Um clínico geral cobra muito mais barato do que sei lá, um médico, um neurologista que cuida da cabeça, entendeu? Então, uma coisa é uma cirurgia sei lá, de uma verruga que você vai tirar do seu pé, outra coisa é uma cirurgia do seu cérebro. Por quê? Porque o nível de especialização são diferentes, de aplicação de especialização. Então, especialização, e o que a gente sempre fala? Quanto mais você se especializa, mais condição você tem de negociar no mercado. E aqui é uma verdade. Então, eu sempre avalio esse canal de distribuição se ele está sendo interessante para a empresa.
E muitas vezes eu fecho, deixo de utilizar ele. Deixo de atender uma cidade, deixo de atender um local. Fazer o quê? Vou continuar atendendo tendo prejuízo? Não compensa, né? O desenvolvimento das indústrias e as modificações do canais de distribuição forçaram a criação de uma função que viesse a responder por uma série de atividades de produção, planejamento e coordenação. Portanto, a função da logística de suprimentos compreende a responsabilidade pelo planejamento e pelo controle do fluxo de estoques, né? Matéria-prima, materiais em processo e produto acabado. Existem algumas funções da logística que poderão auxiliar as vendas. São elas, essas aqui a gente não viu, ó, mas são outras aqui, ó. Então, como que a logística pode auxiliar o departamento de vendas? Minimizar a falta de matéria-prima, quando você tem estoque mínimo, vocês vão aprender isso, tá? Calcular estoque mínimo. Reduzir o estoque do cliente. Não sei que esse negócio está tão distante assim. Deixa eu arrumar isso aqui, gente. Esse Word é muito chato. O programa chato. Reduzir o estoque do cliente, solidificar as relações cliente-fornecedor, são relações importantes, são relações chaves aí na cadeia logística. Aumentar descontos, provocar a expansão da distribuição, a logística pode ajudar com isso, a logística tem conhece, né, tem conhecimento para poder apoiar a que isso aconteça. Permitir o departamento comercial concentrar seus esforços em aumentar as vendas e aumentar a demanda, né? Em consequência, também ocorrem oportunidades para redução de custos. Então, como que eu posso reduzir custos na distribuição das empresas, né? A distribuição de uma empresa. Olha lá, eu posso simplificar um processo. Gente, às vezes você vai no lugar, os processos são complexos, os processos são assim difíceis, a gente já falou disso, né? Isso custa pra caramba, né? A gente tava falando, acho que em alguma aula passada aí, não sei exatamente. Ô, Ana, você quer falar? Quero sim, Cleber. Boa noite. Boa noite. Eu tô tendo muita dificuldade no meu serviço a respeito desse estoque mínimo. Em questão dessa pandemia, porque assim, tá muita falta de produto, sabe? Tá muito difícil eu conseguir calcular o meu estoque mínimo e fazer essas previsões de venda, sabe? Esse ano tá uma situação muito confusa. Aí eu gostaria que numa próxima aula que você trouxesse alguma coisa relacionada a isso, porque hoje a gente está vivendo um mundo totalmente diferente em questão da gente ter que comprar para revender, entendeu? Esse negócio de estoque mínimo, de calcular quanto que a gente vai faturar, esse ano tá muito esquisito. Peraí, Cleber. Vamos lá com o papai. Peraí que eu já volto. Deixa ela tratar lá com a... Vamos lá, eu vou continuando enquanto isso. Então, a hora que você voltar, pode falar, Ana. Então, legal, vamos lá, gente. Então, às vezes você vê, a gente está falando algumas aulas, né, sobre a dificuldade que os processos, ou a complexidade dos processos dentro de um negócio. Pessoal, olha só, quando vocês quiserem falar, eu não enxergo, lembra quando está compartilhando tela? Eu não enxergo o Teams, eu não sei se você está pedindo para falar, se está levantando a mão. Então, minha orientação pode me interromper, não tem problema, tá? Pode me interromper. Porque eu só enxerguei que a Ana estava com a mão levantada porque eu mudei a tela aqui. Porque eu estou compartilhando lá. Pode falar, Ana. Mas para você trazer um material relacionado a esses novos tempos e, assim, um jeito da gente se adequar. Eu acredito que seria a palavra, né? Sei que vai ser muito difícil, né? Mas a gente está sofrendo bastante esse ano, em questão desses cálculos todos e fazer essas previsões. Mas é isso. Entendi. Na verdade, eu não tenho esse assunto, eu não tenho previsão de tratar, porque vocês vão ter esse assunto no segundo módulo. O que a gente pode fazer sei lá, de repente, eu vou dar uma olhada no que as empresas estão fazendo para ter alguns cases, porque, assim,
por exemplo, eu tô com várias assessorias, tá? Então, estou vendo bastante empresa com isso, com essa dificuldade de... A pandemia, ela, de certa forma, é uma coisa que afetou geral, né, gente? Então, por exemplo, tem um cliente meu que é de imóveis, do setor de imóveis planejados, né? Então, ela tem um dos principais fornecedores limitou a compra de matéria-prima agora, né? Então, ela está com um monte de venda e aí acabou que ela está desesperada, né? Porque, na verdade, eu estou falando de placas de MDF, né? Que é a matéria-prima principal de quem fabrica móveis planejados. E aí limitou... Oi? Você tem uma ideia, Kleber? Eu faço minhas compras de fim de ano, agora final de setembro, começo de outubro. Uhum. Do sul, Santa Catarina, que é onde eu compro a malha num preço mais barato, eu não compro mais. Aqui no estado de São Paulo já não tem mais elástico para as confecções. Acabou. Sério? Quem Uau. comprou, comprou. Quem não comprou vai ficar sem costurar. Sim. Então, tá, a gente, sim, como dizem os antigos, né? A gente chegou no momento em que a gente vai ter o dinheiro no bolso, mas não vai ter a mercadoria para comprar. É uma Porque loucura. esse ano, quem. Né? Eu, Você tem ó, cliente... eu até dou uma dica para vocês. Quem tiver que comprar alguma roupa para o final do ano, compra agora. Porque se deixar para comprar mesmo no final do ano, vai comprar com aumentos significativos. Entendi. Viu? E você tem cliente para atender, né? Isso que é pior, isso que dói, né? É por isso que eu tô falando pra você, assim, a gente fica assim, tem o estoque, vamos dizer assim, aquele ponto de equilíbrio. Aí a gente fica na dúvida, compro, vou vender, não vou vender, não sei como vai ser. Se eu não compro, aí eu deixo de vender. Então, assim, essa semana tá uma semana bem crítica, porque Entendi. tá tentando achar os fornecedores e aí tô tentando mudar, né, ver se eu encontro outros, mas tá complicado. Entendi. Na verdade, é interessante. Eu tenho um primo que ele é gerente de produção numa empresa de brinquedo de plástico. Ele falou assim, Kleber, a gente não está conseguindo atender. E a gente não está achando matéria-prima e não está conseguindo atender. É uma coisa absolutamente inesperada. A pandemia, então, Ana, é interessante. Você fala assim, tem métodos, né, de cálculo de estoque mínimo e tal, mas parece que foi tudo para o espaço isso, gente. Foi tudo para o espaço. Toda essa parte científica, ela entrou em questão, né? É que, assim, não tem nos livros, ninguém fala assim, olha, em caso de uma crise mundial de abastecimento de produtos não essenciais, né? Você faz isso. Não tem, porque a gente nunca passou por isso. A última notícia de uma pandemia foi em 1920, né? A famosa gripe espanhola, 18 a 20, mas assim, a gente não tinha um mundo ainda evoluído, né? O Brasil, por exemplo, era um país quase ainda recém-liberto da escravidão. O mundo vivia a primeira revolução industrial ainda, né? Então não dá nem para comparar as épocas, né? Mas o impacto olha, nós vamos sentir muito, mas é interessante, eu sei que você está falando. Então, eu estava falando desse cliente, eles estão desesperados, né? Porque o fornecedor está certo de limitar, porque não pode, e foi até ela comentou comigo assim, poxa, eu tinha preocupação porque eu sou pequeno, né? E eu falei, nossa, se o fornecedor de repente adotar a política de atender só as grandes marcenarias, eu tô ferrado, porque eu não vou ter matéria-prima para entregar para o cliente. E foi exatamente o que o fornecedor não fez. Eles limitaram para tentar atender com, sabe aquela coisa, vou racionar e vou atender todo mundo. Aumentou para caramba o custo do MDF, ela estava falando, que é uma matéria-prima base, né, para fabricação de móveis, o branco, no caso, principalmente, né? Todo mundo quer armário branco, né? Então, ou uma parte branca, as caixas internas são brancas, né? Então usa muito. Ela falou, mas ainda bem que o fornecedor teve um baita bom senso de, não, nós vamos equilibrar, tentar equilibrar um pouco e entregar conforme um pouquinho para cada um e todo mundo vai ter. Mas ela tá com uma pilha de cliente para entregar e tem cliente
que entende. Tem cliente que você vai, você fala, né? Você fala, olha, sabe o que é? Não tem um problema de abastecimento agora, porque a fabricação lá na base foi afetada, né? Todo mundo ficou parado muito tempo, né? Agora que esse mercado vai demorar para reabastecer, né? Porque praticamente por 2, 3 meses, gente, ficou só funcionando o setor alimentício. E graças a Deus, porque não tinha nem comida, né? Tá caro, mas pelo menos tem, né, para comprar. Então, nem isso teria, né? Então, ela falou para mim, o que eu faço? Eu falei, como você vai ter que conversar, explicar, contar essa história para o seu cliente. Se o cliente, mas o cliente não aceitar, eu falei, mas você vai fazer o quê? Não sei, você vai arrancar pedaço da parede e fabricar móveis? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E explica, fala, meu fornecedor está com uma política de cada um vai ter um pouquinho, então eu vou ter que adotar essa política. Então, o que ela faz? Ela liga para um cliente e fala assim, cliente, o que é mais importante? Tipo assim, o cliente comprou o apartamento inteiro. O que é mais importante? É a cozinha, então eu vou fabricar a sua cozinha, que eu tenho madeira para sua cozinha. Liga para o outro, fala, cliente, o que é mais importante para você? É o armário do guarda-roupa, então eu vou fabricar o guarda-roupa. E vai assim, até normalizar o abastecimento e você poder atender seus clientes. Mas, olha, é um tempo dos setores, dos profissionais de logística rebolar muito, viu, gente? Sim, não sei, desculpa pela expressão aí, mas vocês entenderam, né? Se flexibilizar muito. Se flexibilizar, desculpa a palavra, se flexibilizar é a palavra. Ter muita flexibilidade para, de um lado, lidar com o cliente pistola da vida, né? Porque não está recebendo a mercadoria, e do outro lado, lidar com o fornecedor que vai falar para você, olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho. Que nem a Ana falou, não tem elástico. Não tem o que eu vou fazer. Vou ter que esperar. Né? Então, é um desafio, viu? Vamos lá, gente. Seguir aqui mais um pouco. Mais um tico isso aqui. Eu sei que, lógico que a questão científica, ela nunca pode ser deixada de lado, né? É a base. Mas, nesse momento, está sendo bem questionada. Porque tudo que a gente sabe de métodos de cálculo de estoque, de demanda, cai por terra, gente. Cai por terra, total, né? Cai por terra, porque você fala assim, eu tenho que nem esse meu primo que trabalha na empresa de brinquedo, né? Falou, Kleber, a gente tinha uma previsão de uma demanda igual do ano passado, ou menor, porque, a gente tem uma pandemia. Falou, cara, a gente perdeu 3 milhões de reais de vendas em um mês, porque não tem como atender. Você tem noção? Eles trabalham com brinquedos de baixo custo, tá? Brinquedos baratinhos, assim. Então, vende bastante, né? Falou, cara, a gente não tem, a gente perdeu muita venda, muito faturamento, porque não tem. Falou, não tem. Eu tenho que falar para o cliente, olha, gente, é duro, hein? Porque é uma delícia atender o cliente. Fala, não só porque você vende, mas porque é legal, né? Pô, o cliente fala, você tem, vem cá, vamos lá, fabrico para você, pá, show de bola, né? Você quer vida, né? Essa é a vida perfeita da empresa, né? Mas você fala, olha, cliente, desculpa, eu não tenho, porque não tem matéria-prima no mercado, né? E eu tinha uma previsão que eu fiquei eu tinha uma previsão, aí eu tenho medo dela, por quê? Porque eu não sei como vai ser. Ela pode ser muito maior, porque tem uma outra coisa também, gente, que vamos lá, vamos comentar, vale a pena comentar, né? Que é o seguinte, né? Pode existir uma demanda represada, tá? O que é uma demanda represada? O que é demanda? Demanda é a procura por algo, né? Quando eu tenho uma alta procura por algo, então, assim, oferta, lei, já ouviu falar da lei da oferta e da demanda? Vocês vão aprender marketing semestre que vem, tá? Vão aprender mais isso, um pouco mais detalhado. Mas demanda é a procura por um produto. Então, pode ser que muita gente, até eu estava conversando, tem um professor meu da faculdade, que a gente troca bastante ideia, e eu estava falando com ele, eu falei, Rampa, o nome dele é Rampazzo, José Rampazzo, economista, cara cara bom, economista formado pela USP, mestre em economia e tal. Eu falei, Rampazzo, você acha que existe uma demanda represada? Né? Tipo assim, a galera não está gastando agora, mas depois lá na frente eles vão começar a gastar. Aí ele falou assim, olha, pode ser. Nossa, eu tô com os pés em cima da mesa, tá bom pra caramba.
Aula confortável, viu? Então, eu falei, pode ser que tenha em cima uma demanda represada, né? Então, não sei. Agora, imagina aí no setor, né, pelo setor da Ana aí, se tiver, aí ferrou, né? Porque já não está conseguindo atender nenhuma mínima, né? Imagina se tiver gente aí guardando dinheiro para comprar. Meu pai foi numa confecção hoje e ele já tem há mais de 30 anos no mercado. O dono da confecção, e ele falou desse jeito com meu pai: não faça nenhuma conta de janeiro em diante. Compre para você pagar os seus fornecedores até dezembro. E de janeiro em diante, aí você vai ver o que vai ser crise. Ele já tem uma experiência de mercado maior do que eu, pelo menos, com certeza. Porque ele falou que vai acabar esses auxílios de governo e tal, e aí, sim, eu, no meu ponto de vista, eu acredito o seguinte: se a gente tiver governantes que ficar em cima, que conseguir trazer emprego, né, que nem os prefeitos, no caso, conseguir trazer mais emprego para a cidade em questão não vai sofrer tanto. Mas as cidades que estão com muito desemprego, aí sim, você vai ver faltar mesmo dinheiro na mão do povo. Na minha opinião. Sim, pode ser. Tem vários, ao mesmo tempo, tem alguns indicadores mostrando alguma geração de emprego, tem indicadores, você sabe que tudo é confiança, tá? Então, o que esse empresário tá dizendo é assim, olha, eu tô com uma confiança baixa. Então, essa confiança baixa dele faz com que ele segure e ele então, meio que, não é só psicológico, é psicológico também, mas é lógico que tem um fator econômico e caixa no cara, olha para as contas da empresa dele, não é bobo, né? Mas tem alguns indicadores meio que, às vezes, deixa a gente um pouco animado, às vezes a gente um pouco... É assim, é muito incerto, tá, gente? Não é só no Brasil, é no mundo, tá? Então, não é um problema do Brasil, não. É um problema do mundo, né? A gente sabe que o estado de São Paulo é um pouco menos afetado, porque é um eixo econômico importante, mas ao mesmo tempo tem muita gente aqui, né? Muita gente formada procurando emprego, muita gente querendo sua oportunidade, enfim, né? Mas é um momento aí que... Assim, eu sei que quem está empregado, por exemplo, na área logística, vai ter que se desdobrar, né? Vai ter que se desdobrar para poder atender as demandas na melhor forma possível e deixar os clientes felizes ainda, que é o mais difícil ainda, né? Sim, o cara vai querer pagar barato, vai querer receber no tempo certo, e muitas vezes você não vai ter o que entregar para o cara, né? Vamos lá, gente. Fala, William. Então, professor, eu acho, assim, no ponto de vista, que as coisas estão melhorando desde o começo do ano aí, porque eu conversei com um amigo meu que trabalha numa multinacional, até então eles estavam parados, e agora ele falou que está voltando numa força que está tendo até que fazer hora extra, coisa que já não estava fazendo já há muito tempo. Sim. Então, eu creio que está voltando, sim, mas de uma forma lenta, mais importante que está dando passo para frente, né? Dessa forma. Tem alguns, mas ainda assim, então, ainda a gente não tem, falar assim, ó, no geral voltou, não. Não tem uma segurança, né? Não tem, a gente precisa ainda, tem bastante cuidado, acho que a dica é interessante, não gaste, evite fazer contas, evite, né, se você puder evitar fazer contas, segura um pouco, né, dá uma segurada, espera um pouco, sente um pouco, né, por exemplo, como que o mundo financeiro, a gente estava falando de juros ontem, né? Como que o mundo financeiro vai se comportar no pós-pandemia, né, gente? A gente não sabe. Então, por exemplo, os bancos, o governo está meio que intermediando várias coisas, os auxílios mesmo, como a Ana falou, né? Eles vão acabar, o governo não vai manter isso aí, né? Então, eu sei de uma coisa, a conta vai chegar, né? Tomara que quando essa conta chegar, a gente esteja empregados, todos, né? O máximo possível para que... Mas é assim, o que a gente vê? Então, você teve lá 50% de demissões, 25% de admissões, mas você ainda tem para você voltar a níveis pré-pandemia, tipo 2019, que foi um ano, já não foi um ano grande coisa, vai demorar um pouco.
E para você ter um crescimento vai demorar mais um pouco, né? A gente não pode desanimar, temos que seguir a nossa vida, continuar nos... Eu acho que a chave é especializar, é mão de obra. Você sabe, gente, que eu tenho, assim, eu até, assim, eu gosto de compartilhar isso, mas eu, por exemplo, a minha experiência, eu tive uma experiência muito interessante nesse momento, tá? Por quê? Só para você entender, eu saí da empresa em dezembro, abri mão de um salário bom que eu tinha lá, e assim, uma certa estabilidade, eu saí porque eu quis, já contei a história, né? Saí porque eu quis, porque eu quero experimentar uma coisa nova, porque eu estava no momento da minha carreira, assim, que eu sou um ser muito inquieto, né? Desde sempre, né? Então, eu sempre estou buscando algo mais. Então, quando a estabilidade não combina muito comigo, né? Eu não gosto muito de estabilidade. Então, por exemplo, quando eu começo a dar a mesma aula há muito tempo, eu vou e mudo a aula. Então, eu mudo a aula toda hora. Então, todo ano eu reviso meu material, todo ano eu mudo. Eu posso até dar a mesma disciplina, mas eu tento trocar também. Na medida do possível, eu sempre tento trocar. Eu tenho problema com estabilidade, eu não gosto. Eu gosto da emoção da mudança, né? Do meu jeito, cada um tem seu perfil. Signo, professor? Oi? Qual o seu signo? Por quê? Faz as mudanças. Eu sou de Libra, mas acho que não tem a ver, gente? Não. Às vezes sim. Sei lá, não boto muita fé nisso, não. Mas respeito quem acredita. Mas eu sou de outubro, eu sou de Libra, 4 de outubro. Então, mas... Então tem essa característica, né? Mas olha só, chegou, então, sair da empresa, eu tinha um planejamento para o ano de 2020, que entre eles estava algumas empresas que eu já estava atendendo em consultoria, e beleza, começou 2020, março de 2020, as empresas, olha, a gente não sabe como vai ficar, tá, vamos dispensar, me dispensaram, e aí financeiramente, inclusive, eu fiquei numa situação, né, meio, assim, no limite, né? Porque eu abri mão do salário na expectativa de que as consultorias fossem cobrir, acabou não acontecendo. Eu peguei mais aulas na ETEC, mas ainda assim não dá, né? Não chega perto do que eu tinha. Aí eu falei, gente, e agora, né? Eu preciso me reinventar, né? Então, mas o que permitiu? Então, o que permitiu me reinventar? Tem uma aluna do RH falando comigo, por isso está apitando o negócio aqui, gente. Depois eu atendo essa. O que permitiu eu me reinventar, né? Então, aí, em junho, eu tive a ideia eu fiquei março choramingando, abril choramingando, maio eu falei, não, preciso me levantar e fazer alguma coisa. Em junho eu tive uma ideia, eu falei, cara, não preciso juntar, as empresas já estão, em junho as empresas já estavam voltando, algumas, né? Eu preciso me mexer, sei lá, criar alguma coisa. E aí criei um projetinho de assessoria financeira para as empresas, para pequenas empresas, assim. E, gente, comecei a compartilhar. E acho que a pandemia trouxe uma certa... Aí você sabe que eu tenho um canal no YouTube, né? Todo dia eu solto vídeos sobre gestão financeira de empresas, agora eu tô com uma série sobre como cortar custos, como cortar despesas de forma inteligente, né? Então muita gente fala, vou cortar custo, vou cortar despesa na empresa, né? Vai lá e sai cortando e corta no lugar errado e faz cagada, né? Porque corta no lugar errado, né? Não tem que cortar, não tem que cortar no lugar certo, né? Vou cortar custo, compra matéria-prima de qualidade. Por exemplo, eu sou uma hamburgueria, né? Eu vou cortar custo. Eu faço hambúrguer de fraldinha, vou começar a fazer de A100. O cliente percebe, você se ferrou, você dançou, né? Seu corte de custo gera redução do seu valor de marca. Seu cliente fica com raiva de você e para de comprar o seu hambúrguer, porque ele gostava do seu hambúrguer, porque era um hambúrguer de fraldinha, de uma carne melhor. E aí a empresa, às vezes, a empresa que faz isso, desperdiça dinheiro em outras coisas. Então, quando você não corta despesa no lugar certo, você acaba cortando no lugar errado. Sabe aquela coisa assim? Eu já vi assim, aquelas decisões assim. Tô sem dinheiro, vou parar de fazer a faculdade.
Pô, que merda de decisão, né, gente? Pô, para de ir na balada, caramba. Para, vende a moto, vende o carro, sei lá. Mas não para de fazer a faculdade. Porque a faculdade vai te garantir alguma coisa. Eu já vi muito isso, né? Ah, parei a faculdade porque não tem dinheiro. E aí, cada um tem o que quer. É professor Kleber Novo, Briane. Professor Kleber Novo, facinho de achar lá. Cada um tem o que quer, eu não tenho nada com isso, tá? Então, só quero dizer isso. Mas o cara para de pagar a faculdade e tá com o iPhone na mão. Então, você pode ter seu iPhone, mas você tem que ter prioridade na vida. Empresa também, mesma coisa, tá? Então, beleza, aí está. Aí, o que eu fiz? Eu lancei um projetinho. Gente, eu não tenho vaga. Se uma empresa chegar em mim hoje e falar assim, olha, você me atende? Eu falo, não. Aí, na época, eu comecei a ligar para as empresas que eu conhecia de mais próximas, oferecer os caras, pô, legal, eu tô precisando disso, que a pandemia me ensinou algumas coisas. Gente, eu achei uma oportunidade no meio desse caos, entendeu? Agora, o que permitiu isso? Eu quero chamar a sua atenção, quando a gente conta as histórias, tá? A gente não conta a história, ó, seja igual ao Kleber, não, de jeito nenhum, muito, muito pelo contrário. Tá? Eu quero que você seja você. Mas a minha história é para, sei lá, para inspirar. Que nem a gente ouviu, quem estava na live sábado do Cláudio, achei sensacional a história dele. Mas não é para eu ser igual a ele. Eu não quero ser igual a ele. Mas eu quero olhar para o que ele fez de legal na vida dele. É um cara que sempre correu atrás, que sempre buscou na carreira dele, desde jovem. E cada um no seu momento. Então eu estou no momento, tenho 42 anos, fiz faculdade, fiz 2 faculdades, entendeu? Mas tem experiência de empresa. Talvez você está numa situação parecida com a minha, ou está numa situação que você está começando agora, e tudo bem. Mas o que eu estou falando é assim, procura algum caminho no meio disso. Eu achei um caminho, eu estou bem satisfeito. Estou tão satisfeito. Aí, gente, o que aconteceu semana passada? Uma pessoa no LinkedIn me procurou, falou assim, você dá mentoria na área de custos para empresas, para pessoas físicas? Eu falei, não, nunca fiz. Ela falou assim, então, o que você acha disso? Eu falei, mas você quer? Eu quero e eu pago. Eu falei, tá bom. Aí, quanto que é? Deu um preço. Ela topou. Amanhã eu começo. Eu nunca fiz isso. Eu sou professor, eu dou aula. Eu falei para ela, mas é o seguinte, eu nunca fiz isso. Ela falou, mas tudo, não, eu acompanho seus vídeos, tal, eu acho que você tem muito que agregar para mim. Eu falei, que bom que você está falando isso, fico feliz por isso. Vou começar, vou ganhar um dinheirinho, não sou bobo, né, gente? Preciso de dinheirinho, dinheirinho é bom, né? Dinheirinho, a gente passeia, a gente toma uma gelada de vez em quando, né? É pouco, mas toma, enfim, dá rolê, né? Dinheirinho é bom, é sempre bom. Mas o que eu quero falar para você, por quê? Por que isso? Tá? Nossa, a aula andou com o assunto, né? Já volto na aula, tá? Só quero, assim, porque, gente, eu me especializei em alguma coisa, tá? Eu me especializei em alguma coisa. Quando eu comecei como consultor, eu topava qualquer coisa. Eu fiz tanta cagada assim, tanta. E eu sei que eu judiei de algumas empresas que eu atendi naquele momento. Porque, por exemplo, eu vou sobre qualquer coisa que o cara aparecesse, RH, marketing, sabe? Eu topo. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Hoje não. Hoje, se a pessoa me falar assim, viu? Hoje mesmo, eu estava numa empresa atendendo, eu ajudo gestão financeira e parte de custos. Aí a dona falou assim para mim, poxa, eu tô com uma rescisão para fazer, tal. Você pode me ajudar? Eu falei, não posso. Porque se eu falar para você que eu posso te ajudar, eu sei o que vai ser. Eu vou estudar sobre isso. Eu não sei fazer rescisão. Então, desculpa, eu não vou te ajudar. Não, tudo bem. Só queria saber. Ok, acabou. Então, eu foquei e eu posso falar, gente. Eu posso falar o que o estudo fez na minha vida. Então, ó, é isso aí, tá? Então, se um dia apertar o seu bolso, não abandona o estudo, não. Abandona a balada, abandona o celular bacana, vende a motoca, sei lá. Vende a bizinha que você tem aí. É que vocês não pagam, né? Mas eu sei que às vezes, por questões financeiras, muita gente tem que deixar o estudo, né? Não deixa não, porque, olha, com
Com já não está fácil, mas sem está cada vez mais complicado, tá bom? Mas vamos lá, gente, porque não tem nada a ver com a nossa aula isso, né? Foi com um assunto assim totalmente não que não é importante, mas meio que desconexo. Então vamos lá, ó. Eu estava falando aqui. Então, como que a logística pode ajudar a empresa, né? Então, vamos lá, simplificação dos processos, tem processos que são difíceis, redução de inventários, melhoria na embalagem do produto, métodos e procedimentos mais eficientes. O departamento de logística, gente, está muito ligado nisso, sabe? Como que eu posso... Assim, uma coisa que a gente sempre estava ligado na empresa é como fazer as coisas da melhor forma possível. Porque quanto melhor eu fazer, melhor para mim. Melhor para mim enquanto profissional de logística. Porque, gente, sempre cai no colo. Sempre, sempre. Quem trabalha em logística sabe o que eu estou falando, né? Cai no colo. Então, aqui eu estou falando de vivência de logística. Sempre caía no meu colo. Então, se vai cair no meu colo, por que eu não posso melhorar isso? Né? Por que eu vou dificultar a minha vida? Eu quero facilitar a minha vida. E facilitar também para a empresa que eu trabalho, né? Utilização de inovações tecnológicas, né? Quando eu entrei na Alzion, a Alzion tinha um sistema lá, o SAP, um baita do sistema robusto, gigante, pagou caríssimo e usava só para tirar nota fiscal. Aí eu falei, não, mas peraí, gente. E aí, por exemplo, ia fazer um cálculo de matéria-prima, fazia na mão, ou fazia no Excel. Tudo bem, assim, ainda o Excel é uma boa, né? O Excel é show. Eu adoro o Excel, né? Mas, pô, você tem um sistema que faz isso para você. Aí a gente começou a gerar o MRP, né? Que vocês vão aprender, que alguns já sabem, né? Mas o MRP, que é a geração de necessidade de produto, de necessidade de matéria-prima dentro do sistema. Pô, foi uma evolução, entendeu? Eliminava, assim, o tempão, gastava um dia para fazer o cálculo na mão. Aí a minha chefe era bem prudente, né? Ela falava assim, Kleber, ó, nós vamos fazer no sistema, mas eu quero que você faça no Excel também para a gente comparar, né? E assim, por 3 meses, batia. Até o dia que ela falou, não, agora a gente abandona o Excel e vamos só agora fazer no sistema. É isso, gente, inovação, tava lá um negócio, tava lá, pagava por isso, paga caro pra caramba, o SAP é caríssimo, é um dos melhores, é um dos mais caros, e a empresa tava lá e não usava. E assim, posso ser sincero, eu fui lá, aprendi a usar e ganhei crédito, isso aí, eu tô lá para isso também, por que não? Tem umas questões aqui que a gente não vai tratar agora, tá? Aí, gente, voltando para a questão da distribuição, então, olha só, o gestor de logística, ele tem o objetivo de atender um número cada vez maior de consumidores para volumes e velocidades de suprimentos crescentes, né? Então, pelo menos é o que a gente espera. Então, para isso, precisa definir um foco da distribuição, que pode ser resumido a se responder 4 perguntas. Quanto distribuir, onde distribuir, quando distribuir e para quem distribuir. Então, também é outra pergunta da logística, né? Quanto, onde, quando e a quem. Nesse momento, por exemplo, de pandemia e de desabastecimento, é uma pergunta-chave, né? Quanto que eu vou distribuir para você, onde e a quem que eu vou distribuir, de que forma eu vou distribuir. Então, por exemplo, esse fornecedor que eu falei, ele tá levando isso aqui em conta. Ele fala, não, eu quero distribuir a matéria-prima que eu tenho, que é escassa, de uma forma que meus clientes todos recebam um pouquinho cada um, de forma racionalizada, é o tal do racionamento mesmo, racionamento de matéria-prima. Então, não adianta chegar um cara que cheio da grana e falar assim, ó, daqui, eu quero todo o seu material. Eu não vou vender para ele. Eu vou vender para ele a cota dele. Achei sensacional. Quem dera todas as empresas fizessem isso. Quem dera, né? É sensacional isso. Mas você vê, por exemplo, né? Então, quando começou a surgir o negócio da pandemia, nos primeiros meses, a galera correu no mercado, fez um limpa, gente. Como assim? Né? Quer dizer, negócio que... Aí quem não tem dinheiro para fazer uma compra, ficava sem comprar, ou ia pagar mais caro, porque aí começava a funcionar, faltou na prateleira, aumenta o preço, né? Os comerciantes fazem isso, né? Então, é muito complexo, né? Mas falando da relação das empresas, no momento de falta,
Eu tenho que saber. Essas perguntas são fundamentais, tá? São fundamentais. São fundamentais. E o poder de negociação mais ainda. Mais ainda, porque falou, meu, todo mundo está passando por isso. Então, vamos lá, vamos discutir. Vamos discutir quanto, onde, quando e a quem. Então, eu vou distribuir para todos? Sim. Então, eu vou racionar. Então, vai ser racionado. Então, eu vou distribuir um pouquinho para cada um, para que não falte para ninguém. Então, aqui do seu lado, você vai aprender a economizar. E eu, do meu lado, vou ter que distribuir só uma parte. Faz parte. Eu não tenho abundância. A gente vai viver esse momento. A gente vai viver, já está vivendo. A gente acabou de escutar uma história aí, né? Em algumas empresas de pequeno e médio porte, a distribuição é função absorvida por outra área, normalmente pelas vendas. Em geral, o próprio almoxarifado faz isso. Mas conforme a empresa vai crescendo, existe a necessidade de separar isso, né? E aí a gente tem um setor de expedição e na grande empresa você tem um gerente de logística que coordena esse processo, coordena movimentos de frota de entrega, expedição de mercadoria. Uma gerência de logística de alto nível tem uma grande importância para maior produtividade nas operações. Tem empresa, gente, que é logística pura, né? Então, você vê a história do Claudemir lá. O Claudemir trabalha dentro do centro de distribuição, logística pura, né? A maioria dos profissionais que estão ali dentro são profissionais da área de logística, porque um centro de distribuição é todo logística, né? Então, as principais características podem ser definidas como a entrada, que é a forma física que toma o material quando entra no armazém, né? Ou seja, a recepção. O processo, então, eu tenho entrada, eu tenho processo, pode ser de transformação ou beneficiamento, em que as entradas assumem uma forma física diferente. Dentro do armazém, nós consideramos que o processo seja armazenagem, movimentação, operação. A saída, né, que é o carregamento ou faturamento, ou a troca de propriedade do produto. Faturamento é isso, né, entregar o produto na mão de outro, porque ele está comprando o produto, né. O controle, que é importante para se alcançar os objetivos da distribuição e para se ajustar ao sistema, e as restrições, né, que são os limites de operação. Aqui que tá, viu, gente? É aqui que entra o cérebro humano, né? E eu colocar os meus, como é que eu posso dizer, o meu conhecimento em prática. Lembra da mochilinha lá do Claudemir? Gostei da história da mochilinha, né? Eu vou enchendo a mochilinha e quando chega a hora de trabalhar com as restrições, vou abrir a mochila aqui, né? Achei muito legal essa da mochilinha, viu? Não vou esquecer essa nunca. Até falei para ele no dia da live. Só, se você não assistiu, assiste, viu, gente? Foi a live do último sábado. E sábado, dia... Que dia que foi, gente? Dia 12. É 12 de setembro. Tá passado. Tá aí no canal da escola, tá? Porque ele falou desse negócio da mochilinha, né? Conforme eu vou vivendo a minha vida, vou enchendo de conhecimento, vou enchendo a mochilinha, chega a hora que... Então, por exemplo, eu estou diante de restrições, né? Operações que têm limites, dentro da política da empresa, dentro da política do cliente, dentro dos equipamentos que eu tenho, o que eu preciso fazer? Preciso botar meu conhecimento em prática, né? Então, chega a hora de eu pensar um pouco sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Também a gente tem que conhecer as limitações que o produto impõe, né? Que o mercado impõe. Por exemplo, perfil do produto. Quais são as características do produto que influenciam a necessidade da distribuição? É um produto perecível? É um produto que eu tenho que andar muito, né? Grandes distâncias para produzir? São essas coisas, né? Quais são as embalagens que o produto utiliza? As características físicas, qual que é o tamanho, qual que é o peso? Quais são os métodos de manuseio desse produto? Né? De que forma que eu vou manusear esse produto? É um manuseio manual, manuseio por uma paleteira, uma empilhadeira, um outro equipamento que eu preciso? E qual que é o volume anual de vendas? Dependendo do volume anual de vendas, eu tenho que negociar essas outras formas, tá? Então, por exemplo, tem cliente que compra pouco e eu tenho que ir lá entregar 2 vezes, eu não posso negociar e ele já compra de uma vez, dou um desconto para ele, ou faço um parcelamento e eu ganho na questão da distribuição do produto. Se o frete não é meu, é problema dele, né? Mas se o frete é meu, por exemplo, da empresa, né? Vale a pena, né? Outra coisa, o perfil de mercado. Vou parar aqui, tá, gente? Vou parar aqui no canais de distribuição. Vou até o canais de distribuição hoje.
Perfil do mercado, né? Então, quais são os tipos de clientes? Quais são as quantidades, os tipos de produtos comprados? Essa crise aí que a Ana está passando, né? Crise de quantidades, crise de não ter uma certeza, de pegar toda a parte de conhecimento que se tem sobre cálculo de lote mínimo, previsão de demanda e tal. Lá você pega lá, por exemplo, em gestão de recursos materiais, que vocês vão ter no segundo módulo, vocês vão aprender lá 5, 6 métodos de cálculo, né? Média ponderada, métodos mínimos quadrados, média estatística, tem outros lá, né? Tem vários métodos de previsão de demanda no momento desse. Então, se você pegar, por exemplo, vou pegar meu método de previsão, eu vou considerar o último mês de entregas, tá? Aí você olha para o mês anterior, nós estamos em setembro, mês de agosto. Sua empresa ficou fechada por causa da pandemia, entregou 0. Aí você vai usar o quê? 0 de previsão? Né? Ah, não, vou fazer uma previsão dos 3 meses. Ah, os 3 meses? Essa é difícil, gente. É difícil pra caramba. Ah, os 3 últimos meses, a minha média foi de 100. Ah, mas 100 é pouco. Então, pega lá os 3 meses, os 3 últimos meses de 2019. Ah, foi de 500. Mas 500 é muito. A gente não sabe se o mercado vai absorver. Olha só. Como é que você faz isso, né? Porque não tem uma fórmula. Não tem, gente. Tem fórmula para situações naturais. Mas uma situação fora do natural, que é essa, não tem, né? Então, estou falando de numa situação natural, você tem que analisar tudo isso, né? Tipo do cliente, quantidade, previsão da quantidade de vendas, necessidade especial de atendimento, localização e tamanho do mercado. Então, tem tudo isso, né? Então, o negócio está tão louco, né, que eu tenho um amigo que ele tem uma choperia, ele falou assim, cara, sábado eu trouxe 3 garçons para trabalhar, meus caras, eu vendi R$1.000 a noite toda. Você tem noção, assim, cada garçom, são freelance, ele pagou 100 conto cada um. Quer dizer, vendeu 1.000, pagou 300 para os garçons. Entendeu? Então, não fez, como se diz, não fez nem para o gasto. Aí ele falou que teve um outro dia que ele levou 2 e os caras não deram conta, porque encheu a casa. Falei, cara, tá assim o negócio, meu. Como que eu faço? Aí ele perguntou para mim, a mesma pergunta da Ana, o que eu faço? Falei, cara, não sei. Sinceramente, não tenho vergonha nenhuma de te dizer que eu não sei. Que eu não sei o que você faz. Porque ele também não pode deixar o garçom sobre aviso. Ó, fica qualquer coisa eu te ligo. Aí o cara vai, é um freelance. Freelance, como que ele trabalha, gente? Ele trabalha, se alguém chama, ele vai. Eu não posso segurar o cara em casa, não, fica em casa aí, porque se eu precisar de você, eu te ligo. Se eu fizer isso, eu tenho que pagar o cara. Eu tenho que ser honesto, né? Porque o cara tá ficando à minha disposição. Então tem tudo isso, né? Então, realmente, é um momento bem interessante. Localização e tamanho do mercado são coisas que eu tenho que considerar. E o último, eu tenho que olhar muito, para o concorrente. Sabe, gente, tem um conceito no marketing que é chamado de benchmarking. Benchmarking, é assim que escreve. Vou até escrever para vocês. É isso aqui, ó. Depois, se quiser pesquisar um pouco mais, conceito de benchmarking. O que é o benchmarking? É copiar as melhores práticas. Ah, é olhar para o concorrente e fazer o que ele faz? Não é exatamente isso. Mas é copiar algumas práticas, sim. As empresas fazem isso? Fazem, e muito. E não tem problema nenhum, tá? Não é crime, não é... Pô, eu vejo uma boa prática lá no meu concorrente, eu não posso testar? De repente. Meu concorrente está fazendo isso, eu tô vendo que está dando certo. Por que eu não posso testar? Então, isso a gente chama de benchmark. Então, é um momento, sim. É um momento, sabe, que eu já atendi clientes, você falava em concorrente, dava risada. Que concorrente? Não, olhar para isso não, isso aí não importa. Agora está sabendo que importa. Porque agora, se o concorrente dele prestou atenção em algumas coisas, ele... E, ó, cada vez mais, tá, gente? Não é porque a gente passou uma pandemia, tal, tá passando uma pandemia, vai passar logo, se Deus quiser, já tá diminuindo já os efeitos, né? Ainda estamos sentindo, mas se Deus quiser logo, sei lá, a gente vai estar numa situação um pouco mais normal, né?
ou mesmo que seja o novo, normal, que eles usam tanto, né? Mas não só por causa disso, é porque a dinâmica, o mercado está mudando muito, muito e muito rápido. E a empresa que não se atenta, ela perde. E às vezes, gente, é coisa de um dia para você perder o time. Antigamente, você podia brincar um mês. Sabe, às vezes isso pega tanto no cliente, que no dono do negócio, que às vezes eu escuto assim, cara, o meu concorrente está fazendo tal coisa, eu preciso começar a fazer isso urgente também. Ele tem senso de urgência agora. Porque ele sabe que é uma sacada de mercado que daqui a pouco não vai mais ter valor. E se ele perdeu o bonde. Então não é mais tempo de eu ficar pensando se vai ou não. É lógico que eu tenho que avaliar. Ah, então você quer dizer que eu faço qualquer coisa? Não. Eu tenho que avaliar. Mas o processo de avaliação tem que ser rápido. Ah, vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um amigo que demora para passar orçamento para o cliente. Ele está perdendo cliente. Está perdendo cliente. Falei, cara, por que você demora tanto? Mas porque meu processo de orçamento é detalhado. Falei, mas detalhado o quê? Para com esse negócio, cara. Mas o que seu cliente quer? Fala para mim. Seu cliente quer o preço. Ele é um cara bom pra caramba, trabalha bem. O cliente gosta, o cliente quer o produto dele. Não tem que ficar com lenga-lenga de ficar enrolando com o processo. Falei, cara, para. Falei, é real para ele. Falei, para. Como que você simplifica seu processo de orçamento? Ah, se eu fizer assim, simplifica. Então, pronto. Quantos orçamentos você faz por dia? Falei, se você simplificar, você faz quanto? Faço 5. Falei, pô, você quintuplica a sua produção. Você entende isso? Aí ele ficou meio assim e tal. O seu cliente não quer detalhamento. Ele já te conhece. É cliente que está comprando de novo. Cliente que volta e compra de novo, gente, ele já é seu. Entendeu? Só se um dia você tiver um negócio, vou falar uma coisa para você. Sabe o que você vai comemorar? Quando você... Vou finalizar, tá? Lá, já tá no material. Quando você vê... Por exemplo, você abre uma lanchonete, você vê que o cara foi um dia, aí você vê que o cara vai de novo. Pô, aí você comemora. Pô, legal, tô ganhando o cara. Eu tô ganhando, ó, essa família veio de novo, né? Essa pessoa veio de novo, veio fazer o happy hour aqui, ó. A galera lá do, sei lá, do RH da empresa veio fazer o happy hour aqui, veio de novo. Pô, é isso aí. Então, com esse cara, eu falei pra ele, com esse cliente, você não pode ficar nessa história, porque eu tenho meu jeito de fazer isso. Seu jeito vai te levar pro buraco, velho. Falei bem real. Seu jeito vai levar você pra merda, caramba. Falei, põe esse negócio para funcionar mais rápido, porque aí ele falou de uma pessoa que foi no fornecedor, em outro, no concorrente dele, e saiu com o orçamento na mão. Falei, então, você não consegue fazer isso? Não consigo, porque tem um software no computador, blá, blá, blá. Não sei. Falei, cara, então pronto, você sabe fazer. Você vai ficar perdendo? Assim. Então, gente, as coisas são, muito rápidas. E a logística puxa isso. Então, o profissional de logística, eu tô puxando a sardinha mesmo, né? Porque vocês são estudantes de logística. O profissional de logística é o puxador desse troço todo. Essa dinâmica toda, essa loucurada toda, que é o mercado hoje. O mercado é assim, né? Quando o mercado tiver, se Deus quiser, que seja em 2021, que seja em 2022, no estado mais normal, a gente já está percebendo isso, tá? A gente já está percebendo isso. Pô, você vê pequenas empresas preocupadas, pequenas empresas falando assim, poxa, eu preciso adquirir que nunca, gente, que controlava as contas em papel de pão. Sabe que controla as contas em papel de pão? Empresa que faz nota promissória ainda, que nem existe mais troço. Preocupada, falando, eu preciso adquirir um sistema. Porque eu preciso de informação do meu negócio. Olha que legal, gente. Fala aí. Fala sério. Entendeu? Cara, voltando a estudar. Porque eu não quero mais só saber fazer um produto. Eu quero saber como funciona um negócio. Porque se eu não souber como funciona um negócio, eu não consigo fazer com que o meu negócio renda. Então, isso é para todas as áreas. E para logística nem se fala. Fechou, pessoal? Vamos descansar por hoje? Sextou, né?